Olá a todos e todas, muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo, mais um conversando sobre no Servir Ponto de Luz. Hoje o nosso tema é falarmos sobre são muitas moradas, as cidades espirituais. Bom, vocês já devem me conhecer, me devem ter me visto em alguns outros vídeos do Servir Ponto de Luz, mas para quem não me conhece, é um prazer enorme. Meu nome é Guilherme Tadeu. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso vídeo de hoje, ao nosso estudo de hoje. Eu espero que a gente expresse uma conversa, de fato, lembrando que o tempo que nós temos aqui é bem curto. Então, a gente, obviamente, não consegue acabar com um tema tão profundo e tão complexo. Mas eu espero, e vou me esforçar bastante para isso, que eu consiga passar para vocês o quão é um tema complexo, o quão é um tema bonito, o quão é um tema profundo. E, claro, a gente vai acabar o vídeo, mas vamos dar por acabado o estudo. Porém, entretanto, contudo, todavia, não significa que de fato terminamos, né? Os estudos, quando são verdadeiros e bons, eles permanecem conosco. Espero que, de certa forma, desperte essa curiosidade, essa vontade de vocês prosseguirem estudando. Eu vou falar de alguns livros, espero que possa motivá-los e motivá-las a lerem, tá bom? Então, a gente vai falar hoje sobre são muitas moradas, cidades espirituais, e vamos então. Para a gente iniciar o nosso estudo, nós que somos espíritas, a gente às vezes trouxe, né, tem trazido de outras religiões, e com todo respeito à percepção das outras religiões, mas como somos espíritas, vou falar do espiritismo. A gente traz uma percepção de que depois que a gente morre, céu, inferno, né? Eu vou para o inferno, eu vou para o céu, nessa ideia de crime e castigo, de bondade e recompensa, né? Como é que é o céu, né? São anjos tocando harpas, coisa tudo azul. O inferno é de planta, de ranger de dentes. Como é isso? Como é que a gente lida com essas experiências traumáticas? O que que isso quer dizer? Então a gente fica com, em alguns aspectos ainda se diz sobre purgatório, né? Então você fica sempre essa dúvida, essas questões em relação ao céu, ao inferno, o que que se tem depois da morte? O que que é a morte, né? Então a gente vai chegar lá, vamos conversar um pouco sobre isso. E aí eu trouxe um pouco do que nos diz, por exemplo, o Evangelho e o livro A História do Espiritismo. Vamos lá. O Evangelho, o Espiritismo, nos diz o seguinte: conforme se ache este, no caso o espírito, espírito com letra maiúscula, individualidade, mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, vão variar ao infinito o meio, ou seja, os meios em que ele se encontra. Então não vai existir um céu ou um inferno. São diferentes esferas espirituais que vão estar de acordo com a evolução do espírito. Então, o aspecto das coisas, ou seja, as paisagens, as vestimentas, o transporte, as sensações que esse espírito vai experimentar, as percepções que ele vai ter sobre si e sobre o mundo exterior. Então, alguns não vão conseguir se afastar da esfera onde viveram, dos laços materiais que os prendiam, enquanto outros vão se elevar e percorrer espaços, mundos. No livro A História do Espiritismo, do Arthur Conan Doyle, o mesmo escritor de Sherlock Holmes, ele diz que o mundo espiritual, que é para onde vamos após a morte, aqui deixa eu fazer uma pausa. A gente fala de mundo espiritual como se tivesse outro lugar, né? O mundo material, ele é um reflexo do mundo espiritual, é um reflexo mal feito. Mas é mais profundo que isso. O mundo material está inserido no mundo espiritual. O mundo espiritual nos rodeia, nos permeia. Os espíritos, inclusive, só conseguem ler os nossos pensamentos porque aquilo que pensamos se é plasmado no plano espiritual. Não é no plano material. Uma vez que o plano material ele é uma modificação grosseira do fluido cósmico universal. Ou seja, ele é mais denso, grosseiro nesse sentido de ser denso, tá? Então vamos lá. Esse mundo consiste de várias esferas, representando outros tantos graus de luminosidade e de felicidade. Cada um de nós irá para aquela que se adapta à nossa condição espiritual. Sim. Então, é morrer e ser você. Se você, durante a Terra, construiu em você um estado emocional, psicológico, psicoespiritual, de tristeza, de dor, de lamentação, de raiva, de ódio, de inveja, quando você desencarna, se exterioriza isso. Então você não vai por causa de culpa. Você vai porque é um reflexo de quem você é. Assim como para as esferas felizes.
Não haverá céu para quem não edificou o paraíso dentro de si, assim como não haverá inferno para quem não edificou essa tristeza, essa dor, essa lamentação dentro de si. Aqui vale um ponto também. Os slides vão ter bastante texto, né? Eu estou trabalhando com slides, mas é só para a gente deixar as coisas mais claras, eu não vou ficar lendo os textos, tá? E caso alguém, depois de vendo esses vídeos, queira acessar esse material, fiquem à vontade, tá? Podem pedir, peçam a Marli, né, ou ao próprio canal que a gente passa para vocês, tá bem? Bom, continuando. O Espiritismo, nos diz Emmanuel no livro Obreiros da Vida Eterna, a introdução do livro, ele fala que ele começou inapreciável, ou seja, a gente não consegue nem apreciar o certo, nem ter dimensão ao certo do trabalho que o Espiritismo faz. Que trabalho é esse? Positivar a continuação da vida além da morte. Positivar a continuação da vida, isso é muito forte. Porque a gente acha, mesmo nós sendo espíritas, a gente acha que morreu, de certa forma acabou, de certa forma as coisas ainda é muito nublado para a gente. Porque a gente estuda pouco, a gente percebe pouco, a gente pensa pouco, a gente não se prepara para isso. Só que a morte é um fenômeno natural. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se, ou seja, se conectam nos diversos setores da existência. A morte não vai extinguir a colaboração amiga, não vai extinguir o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. Que saudade é dor que dói nos dois mundos. Amor transcende a matéria, a amizade transcende. Sabe por quê? Porque as dimensões vibratórias do universo são infinitas. Estar em outro plano é estar sob outra vestimenta, sob outras condições, não é deixar de ser você. Então, infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Aí, mundo, no seu aspecto, não é planeta, é mundo. Uma lua, que a gente chama aqui de lua, de satélite natural, de plutóide, de asteroide, são mundos. Mundo no aspecto de aquele espaço geográfico é permeado por consciências. Tudo bem? E aí tem o texto, obviamente, de João, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos o lugar. E quando for e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. E para onde vou, conheceis o caminho. Gente, esse texto é tão profundo, ele é tão bonito, mas não cabe hoje, infelizmente, a gente fazer essa interpretação evangélica. Quem sabe em outra oportunidade. Mas uma das interpretações, um dos caminhos a interpretar é reconhecer essas diferentes moradas só no plano espiritual. E essas diferentes moradas no plano espiritual são, na verdade, reflexo, consequência das minhas moradas internas, de quem eu sou, de quem eu sou. E aí o Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, não vou ler o texto, tá? Mas, em suma, Kardec fala que a casa do Pai é o universo, as diferentes moradas são os mundos que circulam o infinito. Tá no capítulo 3, se eu não me engano, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, recomendo a todos que estejam acompanhando, que estejam interessados, que possam ler, tá bem? Vamos lá. Existem características gerais dessas comunidades. A gente sempre se preocupou, seja do homem primitivo, né, do Australopithecus, antes inclusive do Neandertal, até hoje o Homo sapiens sapiens, sobre o nosso futuro além do túmulo. Isso é muito natural. Então, a gente pode, por exemplo, dar muito valor à vida presente, mas ainda assim, a gente considera, a gente sabe que a vida é curta, sabe que ela é precária, e que a qualquer momento a gente pode desencarnar. Eu posso terminar esse vídeo e desencarnar. Você pode terminar de assistir esse vídeo e desencarnar, ou nem chegar a terminar. E aí, o que vem depois disso, né? A ideia de que tem nada estranha a razão, né? É estranho a gente pensar assim, poxa, não tem nada, acabou. Os amores que eu tive, os corações que eu toquei, as amizades que eu construí, conhecimento que eu adquiri, nada, nada fica. Os vícios que eu consegui vencer, as virtudes que eu consegui amealhar, acabou tudo. É estranho isso, né? Mas vamos para alguns aspectos gerais. Primeiro, a natureza é diferente da do corpo. A natureza do espírito é diferente da do corpo. Uma vez que separar do corpo, eu deixo de ter as propriedades peculiares do corpo. Claro, o corpo eu preciso comer, eu preciso dormir, eu preciso descansar. O espírito não tem essa necessidade. Ah, mas Guilherme, lá no nosso lar o pessoal dorme, o pessoal come, o pessoal bebe. Bebe porque bebe, come, dorme, porque ainda pensam precisar disso. Mas o espírito não precisa.
Outra coisa, o espírito goza da consciência de si mesmo. É passível de alegria ou sofrimentos. Senão, seria um ser inerte. Então a alma vai para algum lugar. Para onde ela vai? E a gente sabe pelas obras de André Luiz. Gente, aqui a gente vai citar bastante as obras de André Luiz, tá? Existem várias regiões compostas de diferentes níveis. A gente vai falar de uma maneira assim, muito sucinta sobre isso, mas eu já recomendo, por exemplo, o livro do Mário Frigeri, ou Frigeri, chamado As Esferas Espirituais da Terra, que é muito bacana, e, obviamente, a leitura tanto da base, né, os livros de Kardec, seja o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns fala um pouco sobre isso, o Evangelho, o Céu e o Inferno, segunda parte, principalmente, que fala sobre os relatos dos espíritos, mas o Céu, e o Inferno e o Evangelho vão ajudar bastante a gente a entender isso, e as obras de André Luiz. Então, nosso lar, Obreiros da Vida Eterna, Evolução em Dois Mundos, Libertação, Missionários, Mensageiros, por aí vai. Tá bom? Continuando. Essas comunidades, as diferentes comunidades, são constituídas por espíritos que apresentam semelhança de aptidões, semelhança de gostos. Pensa só, a gente aqui na Terra, a gente não se junta, não se aproxima daqueles que a gente tem simpatia? Os nossos círculos sociais, em sua maioria, são de pessoas que nutrem, de certa forma, certos gostos semelhantes. Eu posso até aprofundar isso, dizer que também nutrem as faltas semelhantes, mas depois a gente fala disso. O ponto é, assim também o é no plano espiritual. Ou melhor, se assim é aqui na Terra, significa que a Terra é uma cópia de lá. Então lá é assim. E aí tem o seguinte: essas relações existem em diferentes ordens, conforme o grau de perfeição. Por quê? Porque as regras sociais são associadas de acordo com moralidade e conhecimento. Então, os mais humildes, mais bondosos, mais amorosos e mais sábios são os no topo, digamos assim, né? Que são eles capazes de conduzir, de amar, de orientar, de amparar as pessoas. Essa autoridade é a autoridade relativa à superioridade. A autoridade que é exercida por um ascendente moral irresistível. E aí eu lembro, por exemplo, aqui na Terra mesmo. Deixa eu só beber um cafezinho. Aqui na Terra mesmo. A gente tem, né, os nossos chefes, patrões, patroas, né, presidentes e tudo mais, mas eu digo assim, quando você conhece uma pessoa que era muito bondosa, muito amorosa, humilde ou que sabe muito, a gente já não tem uma certa inclinação a aceitar, a acatar a sugestão daquela pessoa? Você pensa que isso é triplicado no plano espiritual. Porque isso se torna natural e é de natureza benéfica, porque tem o respeito ao livre-arbítrio. O espírito bom, e aí, seja ele encarnado ou desencarnado, ele sempre vai respeitar o livre-arbítrio. Olha, tudo bem, você não quer fazer, sua escolha. Sua escolha. Enquanto o espírito ruim, orgulhoso, vai querer que você faça. Nos espíritos inferiores, aí foi o que a gente acabou de falar, né? Usam da inteligência, usam da imposição para que eles sejam ouvidos, para subjugarem, acha que os espíritos têm que sujeitar ele, usam, escravizam, abusam, por aí vai. E aí um exemplo disso são vários relatos no livro Libertação. O livro Libertação é um livro bem forte, inclusive. Desculpa. O livro Libertação é um livro bem forte. Recomendo que leiam, mas que leiam outros livros antes de chegar na Libertação. Tá bom? Bom, então a gente aqui vai falar, as comunidades são constituídas por dois grupos, por tantos grupos, como eu falei, por exemplo, as sete esferas espirituais da Terra. Gente, essa divisão, ela é didática, ela é pedagógica. Não quer dizer que necessariamente assim, isso varia ao infinito. Então, em geral, a gente tem dois grupos distintos de espíritos. Os qualificados sofredores, que ainda não se deram conta da situação, e os que são portadores de diferentes iniciações. Daí a gente está falando das comunidades de sofrimento e dor, tá? A gente vai falar das comunidades de transição e vamos falar também das comunidades superiores. Mas nas comunidades de sofrimento e dor, você tem aqueles que ainda não se deram conta da situação, então tem uma relativa inferioridade moral, né? Seja nos gestos, seja nas palavras, nos atos, e aí integram comunidades que a gente vai chamar de abismal, de sombra. Então, por exemplo, pessoas, espíritos que desencarnaram em sofrimento terrível, né? Como no Vale dos Suicidas, e que se encontram, por exemplo, no Vale dos Suicidas.
São espíritos que estão em sofrimento. Então, eles estão em uma região que a gente chama região de trevas ou de sombras. Uma coisa, olha só. Região de abismo, ela é abaixo da região de sombra. A região de abismo é aqueles que se comprazem no mal. Um suicida, muitas vezes, não é uma pessoa que que teve essa complacência com o mal. Não. O suicida é uma pessoa que está sofrendo muito, que escolheu dar cabo com a vida porque achou que acabando com a vida acabaria com a dor. Um suicida não é um assassino. Não nesse sentido. Ele não teve essa alegria em se matar. Não, ele queria acabar com a dor. Então a gente tem que ter muito carinho, desejar muito conforto, não só à família, mas também a esse espírito que desencarnou, né? O Vale dos Suicidas, ele não existe porque ele espera os suicidas. Ele existe porque os suicidas foram desencarnando e se encontrando na mesma esfera vibratória. E aí eles foram plasmando esse vale, assim como foi na região de abismo, assim como foi no umbral e por aí vai. Tanto que o umbral tem três regiões dentro do umbral: umbral leve, umbral médio, umbral grosso. Umbral grosso está perto da região de trevas. Umbral leve é o que a gente. Umbral médio, desculpa, é o que a gente vê, por exemplo, no nosso lar. E umbral leve, ou região semi-umbralina, é ali próximas à esfera de transição. É onde está a colônia de nosso lar. Nosso lar está no umbral leve. O André Luiz esteve no umbral médio. Olha como isso é complexo. Por isso que eu falei, o estudo é bem complexo, né? Então, além desses espíritos, né, de inferioridade moral, seja porque não se identificaram, não identificaram ainda, tem também os portadores de diferentes viciações, né? E aí, em situações heterogêneas, né, completamente diferentes, né? Vão ter aqueles viciados no fumo, na bebida, no sexo, na inveja, na mentira. E aí é o que vão compor, por exemplo, um umbral grosso, um umbral médio, um umbral leve, tá? São essas diferenças. E aqui eu não vou ficar determinando, mas é só para a gente mostrar, né? Então tem predomínio de paixões inferiores, maldade, inveja, cobiça, tudo mais. É, muitos obsessores, né? Ali mesmo, naqueles umbrais, seja no umbral médio, no umbral grosso, na região de trevas, mantêm controle mental sobre aqueles que subjugam, usam palavras, né? Porque eles não conseguem se comunicar pelo pensamento, acreditam ainda que estão encarnados, então expressam. Esse estudo, gente, ele é muito complexo, então eu estou tentando passar assim da melhor maneira que posso, tá? A volitação é restrita, alguns mais inteligentes conseguem volitar porque dominam a técnica, mas é difícil devido à densidade, o perispírito deles é muito grosso. Então, se eles volitam, né, se eles flutuam, é muito pouco, muito pouco. E, claro, eles não conseguem acessar regiões superiores. Por quê? Porque o perispírito é muito grosso, questão de densidade mesmo, não dá. É como se você tentasse pegar aquela bexiga que a gente enche com a boca, aquele balão que a gente enche com a boca e jogar para cima, ele vai cair. Porque é gás carbônico, ele é denso. Diferente do balão de hélio. Você solta, ele vai flutuar, né? Então há uma densidade, diferença de densidade aí, ok? A natureza não é bela, é claro, porque ela é um reflexo das criações mentais desses espíritos. Então, vai ter cores fortes, sombrias, névoa, árvore retorcida, animais estranhos e por aí vai. É um reflexo daquele sofrimento. Então, eles vão criando isso. Isso tudo é modificação fluídica. Modificação fluídica. As cidades que existem vão ter edificações bizarras, tons berrantes. E essas comunidades, como estão mais próximas da Terra, exercem influência direta e contínua. Ah, Guilherme, tem como o pessoal sair? Claro. Sabe o que é bonito? Que apesar de tudo, basta um arrependimento sincero. Porque essas pessoas estão nessas condições devido a elas próprias. Consequências disso. Que nós já estivemos e talvez ainda estejamos. Depende da gente, nossa alta análise, nosso alto exame. Mas basta uma prece sincera, um arrependimento verdadeiro para a gente ser resgatado. Sincero e verdadeiro. E aí é nós com Deus. Isso é muito profundo, isso é muito complexo. De novo, é uma pena que a gente tem que falar isso tão rápido, pelo tempo mesmo, né? Mas eu espero que, de certa forma, isso motive vocês a estudarem, a buscarem, a se inscreverem nos cursos, né? Que as casas de vocês oferecem para a gente falar de um tema tão complexo assim. E aí, umbral. Umbral é
a região de profundo interesse, né, para quem esteja na Terra. Não tem umbral, apresenta para a gente zonas de verdugos e vítimas, de exploradores e de explorados. Então, a mesma história, né? Paisagem, paisagens feias, sombrias, só que ele é um pouco menos do que essa região de abismo e de trevas, né? E aí, almas irresolutas, né, que não estão resolvidas com si próprias, estão ali viciadas. Tem um filme muito bonitinho da Disney, a animação, chamada Soul, né, que é como se tem um momento que mostra os espíritos perdidos assim, no deserto. E aí fala que muitas pessoas parece que ficam presas nas suas viciações, nas suas ansiedades, e não conseguem, se criam, né, criam-se como monstros e ficam presas naquilo dali. É um exemplo muito interessante, né, muito simbólico do umbral. É bem bacana, isso é bem interessante. Claro, sempre ajuda. A justiça divina, ela é infalível, mas acima da justiça há a misericórdia. Há a misericórdia. E Jesus não deixa de citar. A gente separa o joio do trigo. O trigo vai pela justiça, porque segue a justiça, segue as leis. A justiça é a medida. É justo. Né? Se vestir uma roupa, nossa, ela está justa. A medida. Foi feita para mim. Aqueles que não seguem a justiça, que querem uma roupa mais larga, caminho mais largo, a porta mais larga, esses depois vão apelar pela misericórdia e serão atendidos. Porém, devem ressarcir, porque tem uma dívida consigo próprio. Não é com Deus, não é Deus mandando você ir para cá ou para lá. É a consciência onde estão escritas as leis divinas, mas a dívida não é com Deus. E aí que é essa profundidade, né? Essa percepção da existência. Vamos seguir? A gente falou de regiões de sofrimento e dor que refletem, ou melhor, que são reflexo dos seus habitantes, sofredores. E as comunidades devotadas ao bem? São de espíritos que já passaram por situações, que têm simpatias mútuas, têm interesses comuns, apresentam gradação, né, uma régua diferente, conhecimento e moralidade. Todos querem auxiliar o próximo, de uma maneira ou outra. Ah, significa que são perfeitos? Não. Tem também, mas o desejo pelo bem, a vontade de se aprimorar é muito maior do que a percepção de seus erros. Isso que é interessante. Perceber os erros é natural, é humano. Eu acho que a gente está aqui na Terra para isso, para aprender a ser gente. E depois a gente busca angelitude. A gente tem que aprender a ser humano, a reconhecer em nós aquilo que há em nós. E depois a gente sublima isso. Eu só posso mudar se eu me aceito. Se eu não aceito, eu não consigo mudar. Então, nessas comunidades devotadas ao bem, a gente vê labor, né, trabalho em todos os setores, esse livre trânsito entre os espíritos, né, eles inclusive conseguem ir às esferas inferiores para ajudar, para amparar. A gente vê isso, né, no livro Nosso Lar, os filmes, né, que mostram essa permissão, né, desses espíritos irem para ajudar em caravanas, mas só vai ajudar quem quer ser ajudado, é claro, né? A volitação é comum, mas claro, existem meios de transporte, o aeróbus, entre outros, né? A comunicação, em geral, ela pode ser realizada mental ou palavra. Os espíritos mais superiores utilizam só a mental, só o pensamento é suficiente, mas respeitam os inferiores e muitas das vezes usam palavras, né, articulação, para conseguir não inferiorizarem, né, não humilharem esses espíritos inferiores. Tá bom? Que ainda, por mais que estejam em comunidades superiores, eles ainda não se desenlaçaram por completo dos costumes da matéria. Às vezes é mais difícil do que a gente pensa, né? Claro, em relação à paisagem, a paisagem vai ser um reflexo dos pensamentos desse ser, desses seres. Então, escolas, ministérios, edificações, templos, setores de lazer, recreação. Isso é muito interessante a gente falar de templos, porque não é porque a pessoa desencarnou que ela é espírita. Pode ser até, inclusive, budista. Essas comunidades espirituais devotadas ao bem vão ter pessoas de todas as religiões. Inclusive, nem o próprio espiritismo é uma religião em si. Mas, enfim, isso é outro papo também. A natureza vai ser rica, vai ser bela, contendo colorido, luminosidade. Por quê? Porque é reflexo do pensamento desses habitantes que construíram em si essas paisagens. E quando desencarnam, é refletido, é construído isso.
ok? Vai ter rios, vai ter lagos, por aí vai. Vai ter animais, né? Isso também é outro tema para a gente falar. Mas a gente está vendo como isso é complexo, né? E essa influência que eles exercem sobre os encarnados, ela é indireta. Por quê? Porque respeita o livre-arbítrio. Enquanto que a influência desses desencarnados inferiores, né, das regiões de sofrimento e dor, eles tentam exercer uma influência direta, no sentido de uma obsessão, de uma persuasão, os superiores respeitam o livre-arbítrio. Por isso que é indireto, é um pensamento, uma inspiração, um animal que aparece, um sonho que você tem, um livro que às vezes cai do nada, um vídeo que aparece. É muito sutil, né? Isso é muito bonito. E aí, para a gente não demorar muito, nosso resumo, né? Tá na hora do resumo. Existem diferentes comunidades no plano espiritual. Essas comunidades são reflexos de diferentes habitantes, porque é morrer e ser você. Aquilo que você faz aqui na Terra, aquilo que você é, seus pensamentos, suas atitudes, seus atos constroem em você essas paisagens. Quando você desencarna, você sai desse corpo, você vai encontrar no plano espiritual as paisagens, as pessoas que são reflexo seu. Seu, é morrer e ser você. Então não adianta você buscar um lugar superior no plano espiritual se você não é uma pessoa com atitudes superiores, com pensamentos superiores. Por isso que é, de novo, a autoanálise, o autoexame, é morrer e ser você. Você encontra você mesmo quando você desencarna. E aí? Isso te consola? Isso te amedronta? Isso é importante a gente pensar. E aí eu queria trazer o Emmanuel, nesse livro Justiça Divina, que ele, de certa forma, sumariza o nosso estudo. O reino da vida além da morte não é domicílio do milagre. Passa ao corpo. Entretanto, a alma continua na posição evolutiva em que se encontra. Cada inteligência apenas consegue alcançar a periferia, ou seja, os arredores do círculo de valores e imagens dos quais se faz o centro gerador. Olha só. Olha só. A gente acabou de falar disso. Ninguém pode viver em situação que ainda não concebe, é claro. Muito se fala de mundo de regeneração, mas vocês se sentem regenerados? O mundo de regeneração chega quando os seres humanos estão se regenerando. Dentro da nossa capacidade de autoprojeção, erguem-se os nossos limites. Em suma, cada ser apenas atinge a vida até onde possa chegar a onda do pensamento que lhe é próprio. Atinge a vida até onde possa chegar a onda do pensamento que lhe é próprio. Nada além disso. A residência da alma permanece situada no manancial de seus próprios pensamentos. Estamos naturalmente ligados às nossas criações. De novo, morrer e ser você. Atravessando o grande umbral do túmulo, o homem deseducado prossegue reclamando aprimoramento. Então, gente, essas diferentes comunidades espirituais são reflexos dos seus habitantes, das diferentes gradações desses espíritos, em que nós nos unimos por sintonia. Por sintonia. Onde estiver o teu tesouro, aí também estará o vosso coração. Jesus já nos dizia. Por isso a necessidade da gente perguntar para a gente mesmo quem a gente é, quem a gente, o que que a gente tem feito, quem nós estamos sendo, o que que a gente está disposto a melhorar, o que que a gente reconhece. Se a gente já consegue reconhecer as coisas que a gente erra, que a gente precisa melhorar, isso é um grande passo. Isso já mostra para a gente que a gente está transicionando, está regenerando, isso é muito importante. Então, lembremos, viver é aprender a morrer. Aliás, porque a morte ela não existe. Mas preparar-se para isso é compreender que a vida se estende. Ela continua. Que coisa bonita. Então, que a gente não seja surpreendido pós-túmulo. Se todos os dias a gente encontra com a gente mesmo, após desencarnarmos, não haverá nenhuma surpresa ao encontrarmos, adivinha, a gente mesmo. Então, deixe por fim essa pergunta. É morrer e ser você. Isso te conforta ou isso te amedronta? Um beijo, queridos e queridas. Jesus nos acompanhe e até uma próxima.